Olá, cacholeiras da minha vida, bem-vindas ao Na Cachola. Hoje eu tô com uma convidada maravilhosa, uma pessoa realmente admirável, Cíntia Aleixo. Ela é psicóloga especialista em perinatal. Ela tem um site, o Possibilidades Maternas, e que vai demonstrando a maternidade de uma maneira mais leve para muitas mulheres. Porque muita gente encara a maternidade de uma maneira pesada. Quando eu tava grávida, eu demorei a descobrir aquela coisa do amor pela maternidade, porque no início é muito enjoo e tal. E como é que você trabalha, Cíntia, para levar essa leveza na maternidade? Eu procuro trazer, assim, tanto para as mães do consultório ou para as mães que participam do processo de coach comigo, a transformação que acontece de forma muito singular. Quando a gente se torna mãe, o que a gente faz? A gente acaba buscando referências na família e muitas vezes você não se reconhece, você não enxerga, porque cada um tem o seu time, cada um tem o seu tempo no processo de descoberta. E tem muito pitaco também nesse caminho. Total. O grande barato da maternidade na gestação é você conseguir bancar mesmo os seus achismos, sabe? Os seus argumentos na criação ou até como você vai levar a sua gestação. Eu acho que é isso que faz a mulher se sentir mais segura. Agora, ver você também, uma mulher negra, psicóloga, que já é um passo, um degrau também na sociedade, já uma mulher negra formada, isso realmente a gente não vê tanto, graças a Deus tá crescente, mas a gente não vê tanto. Eu percebo de maneira empírica, eu não tenho dados sobre isso, mas que quando eu entro nas comunidades, quando eu converso, a maternidade solo é maioria entre as mulheres negras, né? Assim, porque as mulheres negras são as mais abandonadas, né? Existem alguns dados, sim. A maioria das mulheres que me procuram e que são negras, elas não vêm para o consultório, elas têm uma autoestima tão baixa por conta desse histórico da gestação ou talvez do abandono, das histórias que se repetem na família delas, né? Elas aparecem, mas elas aparecem por trás do meu canal. Vêm através de mensagem, de inbox procurando uma ajuda ou até me incentivando por conta de ser negra e psicóloga. Te procuram mais por conta da questão de maternidade solo mesmo? Elas te procuram mais por conta de outros tipos de problemas? Ela pouco me procura no consultório. A maioria que te procura ainda é branca? A maioria das mulheres que frequentam o meu consultório hoje em dia são mulheres brancas. E isso é um dado assim que me incomoda, que me constrange muitas vezes. Então eu tento encontrar essas mulheres onde elas estão. Querem falar sobre o parto, que foi num hospital público, não foi um parto humanizado como ela queria, ou que sofreu algum tipo de constrangimento pela equipe. Violência obstétrica, porque realmente nas maternidades públicas existe sim muito constrangimento. O abandono, a maternidade solo. A maioria das mulheres negras são mães que tiveram filhos na adolescência. Tem um dado muito importante, e a maioria desses casos que tiveram de microcefalia aqui no Brasil, 86% das mulheres com filhos com microcefalia são mulheres negras. Por questão genética? Não tem como a gente pensar na mulher negra sem correlacionar com a questão social da mulher, hoje da população do Brasil, onde a maioria dos negros ainda se encontram em condições de minoria social. Quer dizer muita coisa, pensando que essas mulheres vão ter que recorrer sim ao sistema público de saúde para cuidar dos filhos que têm microcefalia. Sistema público de saúde é esse que está cada vez mais falido. Exato. E aí elas também têm que recorrer a esse mesmo sistema público de saúde para ter os seus filhos. Então, como reagir? Como é que a gente pode ajudar, Cíntia? Olha, Aline, eu gosto muito do trabalho preventivo, colocando na cabeça dessas mulheres através de grupos de terapia. Eu ofereço grupos de terapia, mas assim, toda cidade também tem o seu grupo, né? Eu acho que através do afeto e do amor, do acolhimento e de uma terapia com uma profissional bem integrada, assim, com o assunto, as mulheres podem se sentirem mais conscientes do poder que ela tem ali na hora do parto. Ela pode se sentir mais consciente do poder de escolha, do tipo de parto que ela quer ter, do acompanhante que ela gostaria de ter. Então, enfim, a mulher tem esse poder e muitas vezes não sabe, né? Coisa que num hospital particular, as mulheres, por estarem pagando, se sentem mais confortáveis para isso. Mas isso é possível, então, no sistema público de saúde? Você também pode escolher? Pode. Quem vai entrar? Quem é seu acompanhante? Pode. A mulher que vai ter um filho, ela pode escolher qual tipo de parto quer ter. É lógico, vai existir ali um conselho médico que vai decidir isso, definir. Falta realmente de conhecimento. Sim. Pra mim, a maternidade é muito feliz. Pra outra pessoa pode não ser. E quando a pessoa já tem uma questão social também toda que envolve ali
e que acaba pesando muito, como ter uma maternidade feliz? Como ter essa leveza na maternidade? Como transmitir afeto pro filho quando o mundo não te dá afeto? Pois é complicado, né? Muitas vezes a maternidade ela se torna pesada, sim. Quando você busca demais uma felicidade de algo que você talvez não opinou, não decidiu ter um filho porque, enfim, talvez não teve acesso, ou não teve cultura suficiente para entender como não engravidar, ou talvez por uma família autoritária, também às vezes envolve religião. Quando você talvez se ver obrigada em ter um filho, é difícil você conseguir encontrar a felicidade, mas não é impossível. O que você pode fazer? Buscar apoio psicológico, buscar apoio com um profissional. Existem algumas dificuldades, sim, que as mulheres vão passar no pós-parto, no puerpério. Essas dificuldades nem sempre vai ser uma depressão ou uma psicose, mas existe sim a tristeza, que muitos chamam hoje em dia de baby blues. Tem alguns estudos que apontam que em torno de 20 a 80% das mulheres sofrem baby blues, que é uma tristeza no pós-parto. Essa tristeza ela aparece em torno de 2 semanas depois do pós-parto. Você se sente muito entristecida por algo que é real, por exemplo, porque você não consegue dormir direito, porque não cabe mais nas roupas que você gostava. É real, né? E comum. A gente começa a se preocupar com isso quando isso se estende, e aí a gente pode começar a pensar numa depressão. Existem dados que em torno de 20% das mulheres que têm filhos passam pela depressão pós-parto, que já é algo mais pesado, é uma tristeza sem fundamento, talvez. A gente pode, pra ser mais fácil, entender, a gente pode falar assim: ah, tá chovendo, o céu tá cinza, meu filho pode ficar gripado e aquilo já te incomoda. Algo que você percebe na pessoa. A depressão pode ser curada, né, através de tratamentos psiquiátricos, através de medicamentos, mas sempre com a terapia acompanhando. Até porque também sempre tem que ter esse acompanhamento para tomar medicamento também por conta da amamentação. Pois é. Nos casos. Sim, existem alguns profissionais ali da área da saúde que tendem a dizer para a mulher como deve ser a gestação e como deve ser a maternidade dela. Então o psicólogo perinatal, ele tá aqui para apoiar essa mulher no que for possível, sabe? Tentar levantar, resgatar as possibilidades e capacidades que ela tem e as verdades que ela tem e tentar ajudá-la a manter isso. Até porque cada gravidez cada maternidade é única. Por favor. E mesmo a mesma mãe sendo mãe de 2 ou 3 filhos ou diferentes filhos, vai ter maternidade de maneira diferente para cada um. Exato, totalmente diferente. As crianças vêm diferentes, né? Se a gente começar a falar aqui sobre o início da maternidade, como se tornar mãe, como você falou, a dificuldade de criar o vínculo, o filho quando nasce ele tem papel super importante nisso. O bebê, quando ele vem para formar os pais também, o pai e a mãe, sabe? Dependendo como a criança venha, porque às vezes a gente tem uma surpresa, às vezes a gente recebe alguma criança que tem uma dificuldade física, ou mental, psicológica, ou talvez tenha um bebê prematuro. Cada bebê que vem, ele vem para transformar a mãe e o pai. Então quem tá grávida e não sente que está com esse vínculo, que se sente agoniada, culpada, talvez, por não sentir o amor que todos sentem. Culpa é uma coisa que quase vira sobrenome das mães. Eu acho que em torno de 90% das mulheres que me procuram hoje no consultório, a queixa delas é de culpa. Sentem culpa por alguns pensamentos que elas têm com relação à maternidade, aos filhos, intolerância ou ansiedade em querer que deixem de usar fralda, ou a comparação que sofrem quando colocam os filhos na creche, porque acabam tendo contato com outras mães. A culpa está em primeiro lugar. Qual o principal recado que você dá para as mães de uma maneira geral? Olha, o principal recado que eu posso dar para todas as mães é conectarem com vocês mesmas através do autoconhecimento. Como é que se dá o autoconhecimento? Através de alguma terapia. Sim, a terapia psicológica, principalmente. É você se conhecendo, se fortalecendo, conhecendo o seu time, o seu tempo, conhecendo as suas angústias, o que mais te deixa alegre ou triste, vai te fazer se tornar uma melhor mãe pro seu filho. E é bom lembrar sempre, gente, que terapia não é só pra gente que tá com problema mental, não. E terapia
terapia não é coisa de louco, como muita gente fica estigmatizando, não. Terapia é pra você realmente se conhecer cada vez mais. E você também pode entrar no site possibilidadesmaternas.com.br pra você conhecer mais o trabalho da Cíntia, esse trabalho lindo que tá ajudando tanta gente. Não deixa de entrar nas redes sociais da Cíntia e também nas minhas redes sociais, você pode acompanhar também a minha rotina por aí. E não deixa de se inscrever, gente, aqui no Na Cachola, ativa o sininho pra receber as novas notificações e deixa aqui seu comentário sobre o que você achou desse papo aqui, dessa prosa boa, viu? E até o próximo vídeo. Beijo! Beijo!